pode conhecer o topo e a base da Cascata da Ferradura, em Candelária, no Rio Grande do Sul. Qual o caminho mais fácil? Será que é o do topo ou será que é da base? Então fique conosco até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Sobre a localização. No GPS existem duas opções, Cascata da Ferradura e Trilha Cascata da Ferradura. Escolha Trilha Cascata da Ferradura. Tem placas que indicam o caminho. E quando você chega na estrada de chão, vão faltar 4 quilômetros para chegar até a cascata. Você se orienta pelas placas, porque o Google Maps vai te pedir por 2 vezes para você entrar à esquerda. Você não entra, continua na estrada principal, seguindo as placas que chega até a cascata. Horário de funcionamento, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Só que para conhecer a cascata, ela é no período da manhã. E se você for no outono e na primavera, outono e primavera, no outono e no inverno, você conhece para chegar na base, no máximo até as 11 horas da manhã. Valor da entrada cobrado para nós tutores e gratuito para os nossos pets, que o Paco agora está... Tu tá longe da mamãe, Paquinho. Sobre a infraestrutura, tem estacionamento, banheiro, Wi-Fi e dependendo da época do ano, vai ter a lanchonete vai estar aberta. Na descrição está o contato da Cascata da Ferradura para você obter informações atualizadas. Bora assistir o vídeo para conhecer a cascata. Nós estamos iniciando a trilha. Ali na cascata o proprietário tem 3 cachorros grandes. Um deles latiu para o Paco. Os cachorros não nos acompanharam na trilha. Passe por essa construção e continue em frente até ver uma estrada pelo lado esquerdo. Você desce pela estrada. Nessa bifurcação, a direita vai para a base, a esquerda vai para o topo. Nós vamos para a base primeiro. A trilha fica bem estreita, está demarcada. Mesmo que nos dias anteriores não tenha chovido, a trilha está lisa. Então, caso você vá em dias que choveu muito antes, a trilha pode ficar ainda mais lisa e escorregadia. Tem cordas ao longo do caminho que ajudam na locomoção na subida e na descida. As cordas também servem como sinalização da trilha. O bastão de caminhada ajudou muito na trilha. Caso você não tenha um, o link para a sugestão de compra na descrição. Esse é o trecho que eu considero o nível difícil para nós humanos, não por causa da descida, é que todas as pedras estão soltas. O problema dessas pedras soltas é que elas podem deslizar para frente e atingir a pessoa que estiver na sua frente.
é muito fácil escorregar. Por isso dá a questão do nível ser difícil e tomar muito cuidado na hora de descer e subir. Os cachorros, como têm tração nas 4 patas, fazem melhor que nós na descida. Assim que você termina as pedras, tem 2 cascatas, uma do lado da outra. As cascatas não têm nome. Para continuar a trilha, eu preferi ir pelo córrego entre as pedras. Estava mais fácil do que pela terra. Isso só foi possível devido ao baixo volume de água. Nessa parte vai ter uma bifurcação. Você continua à esquerda, onde tem uma trilha pela terra que está demarcada. Tiveram momentos em que nós fomos pela terra e outros pela água, porque era melhor para o cachorro Paco. O rio estava com baixa vazão de água neste dia. Chegando perto da base, tem muitas pedras. Eu tive que ajudar o Paco a subir em algumas delas. A cascata tem 52 metros de altura. Ao redor do poço da cascata tem muitas pedras. Dá para apreciar a queda, mas não muito para descansar. É possível banhar-se no poço, mas tomar cuidado que à medida que se chega perto da queda fica mais fundo. Tem uma gruta atrás da queda que por questões de segurança a gente não chegou perto. Agora nós vamos para o topo. É uma caminhada curta, bem mais fácil que para a base. Nessa bifurcação, à direita é um caminho mais curto para o topo de quem vem desde a base, e a esquerda vai para o topo.
é possível banhar-se no topo na piscina natural. Não é para chegar perto da queda, pois há risco de queda. Aqui estão o traçado e as informações da trilha, feitos pelo aplicativo Wikiloc. De acordo com o Guia de Trilhas para Cães, a avaliação Trilha Pet, o nível de dificuldade para a base é difícil e para o topo é moderado para os nossos cachorrinhos. E se você quer conhecer a natureza gaúcha junto com o seu cachorro, temos a indicação de 2 livros. O primeiro é Como Fazer Trilha com Cachorro, com mais de 50 dicas do antes, durante e depois da trilha. E o Guia do Estado do Rio Grande do Sul, com todas as atrações e cidades que o cachorro Paco explorou. O link dos 2 livros na descrição. Deixe o seu like se você gostou de conhecer a Cascata da Ferradura. Escreva nos comentários se você faria só o topo ou também desceria para a base da Cascata da Ferradura. E se você gosta de acompanhar as aventuras do cachorro Paco e ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva, ative o sininho das notificações para ser avisado de quando as novas aventuras forem ao ar. O cachorro Paco e eu agradecemos você por ter ficado conosco até o final. Segue a nossa sugestão de vídeo para você assistir agora.